19ª semana do tempo comum, terça-feira, festa de Santa Clara de Assis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas, uma delas se perde, não deixa elas 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com aquela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, meu Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, uma verdadeira catequese, ensinamentos, ditos de Jesus. Nós devemos, nesse trecho que acabamos de escutar, olhar duas imagens que estão interligadas. A primeira, quando os discípulos perguntam o maior, querem saber quem tem mais privilégios. O maior deve ser aquele que necessita de cuidados, mostra Jesus. Colocando o exemplo das crianças. Devemos não só lançar o nosso olhar a este modelo, mas a predileção que Jesus coloca por esses pequeninos. O Evangelho de Mateus relembra esta graça porque quer falar da catequese batismal, já no primeiro século da igreja, ministrado também para as crianças. Mostrava que elas também eram dignas do reino dos céus. Daqui nós vamos compreender por que a tradição católica não se exime em negar o batismo às crianças ainda de menor idade, colocando no sacramento da crisma a responsabilidade cristã, baseado naquilo que já acontecia no primeiro século da igreja. A dignidade da pessoa está enquanto criatura, e Deus a chamando para o cuidado de Deus, a coloca também na dignidade de filhos. A criança é o símbolo daquela que deve ser cuidada, mas também é o símbolo daquela que é desprovida, na verdade, de qualquer interesse ou qualquer soberba. A criança simplesmente manifesta um carinho, um amor por aquele que a cuida dela, aquele que a protege. Assim acontece, é só olharmos os exemplos das crianças, elas sentem medo de pessoas que não lhe passam segurança. Assim também é o reino dos céus de Jesus, para todos aqueles que querem adquirir a confiança no amor misericordioso do Pai. Isso não quer dizer que o reino de Deus é só para alguns. Nos mostra a segunda parte deste evangelho, o exemplo das 99 e da única ovelha. Certa vez eu escutava em algum lugar dizer: hoje o pastor tem que deixar a única ovelha e ir atrás das 99. Olha, é uma compreensão errônea do evangelho. Quando Jesus usa o exemplo da única ovelha, significa dizer, nós somos únicos e irrepetíveis. Como únicos, Deus deseja que essa unicidade, esta bondade, sinal de Deus que existe em nós, não se perca. Por isso somos prediletos de Deus. Por isso somos preciosos aos olhos de Deus. E Ele não quer que se perca nenhuma das suas preciosidades. Não implica dizer que somos melhores ou maiores do que qualquer outra pessoa, mas significa dizer que somos únicos. Então, na verdade, devemos lutar pela salvação das pessoas como únicas, como irrepetíveis neste mundo. Portanto, a predileção de Deus torna-se nessa maior grandeza a graça de termos sempre o amor misericordioso de Deus do nosso lado. Hoje também a igreja celebra a festa de Santa Clara de Assis. Santa Clara, nós sabemos, é aquela que, recebendo o anúncio, a experiência do amor profundo do sumo bem de São Francisco, resolve viver também na radicalidade da pobreza,
da obediência e da castidade. É a mais profunda realidade da espiritualidade franciscana em meio às mulheres. Ela resolve ter uma espiritualidade própria, muito diferente daquela apresentada por Francisco a seus companheiros. Vive no silêncio, na oração, na graça de viver entre os claustros. A realidade monástica nasce e ressignifica em Santa Clara uma pobreza extrema, um desprendimento extremo. Olha para Jesus como aquela altíssima pobreza que deve ser desejada ao extremo no silêncio da oração. Santa Clara é exemplo de virtude, de beleza física e espiritual. É considerada para todos a patrona dos meios de comunicação. Ela, que ao visualizar a imagem do coro em plena oração em uma das solenidades, tem a visão, na verdade, do céu e manifesta esta realidade para todos aqueles que acreditam no Cristo. Peçamos a Santa Clara de Assis que no dia de hoje nos faça olhar com olhos da fé para tantas realidades de imagens em tantos meios de comunicação que nos aparecem hoje, a televisão, a internet e tantos outros meios de comunicação que utilizam essa imagem, que nós possamos ter a pureza pré-clara de Santa Clara de Assis para poder discernir aquilo que é melhor para nós. Por intercessão dela, nós possamos ser abençoados no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.